Olá pessoal, eu sou o Gerson, esse canal é o Full Stack Maromba. Bora lá? Esse vídeo vou postar ele sem edição, é aqui mais um bate-papo sobre IA, em tecnologia. Eu sou um cara que desenvolve software aí desde 2015, 2017 mais ou menos, trabalho com TI desde 2010, então tem aí os meus mais de 15 anos dentro da área de tecnologia, software, suporte, afins. E assim, esses últimos dias eu tô muito vidrado ali, vibrado, fechado num mundinho de como realmente é desenvolver um software do zero com IA. Eu tenho um amigo meu que me trouxe uma necessidade, ele queria um software de conversação com IA e já me trouxe um projeto bem bacana que provavelmente ele montou ali como IA ou teve uma consultoria como um arquiteto de software. Falei, cara, vamos conversar e vamos tentar fazer isso. Ele não sabe ainda, mas eu comecei já. A gente tinha combinado ali, conversado sobre valores, etc, para ele ter uma estimativa para ele entender se realmente valia a pena ele desenvolver aquele software para ajudar o negócio dele. Então, só que eu vi assim, eu fechei inicialmente há 2 semanas atrás o Google Cloud, Google AI Pro. É um plano ali que está agora numa faixa de uns R$ 98. Só que assim, nesse plano eu comecei a testar algumas ideias, desenvolver ali e ver assim, acabava os tokens muito rápido. Eu fiquei, eu cheguei num ponto que começou a parar, tinha que esperar algumas horas, depois fui de novo, aí nesse ir de novo, de tipo, ficar pedindo mais coisas ali, ficou um bloqueio de 4 a 5 dias até realmente aquilo vir, ter aquele refresh novo dos tokens, etc. Então, pensei muito, refleti, pesquisei bastante aí sobre Cloud Code, Pro, o Max 5 vezes, Max 5 vezes, 20 vezes da Cloud. E assim, como a Google tem um plano de AI Pro, é o AI, perdão gente, é o AI Ultra. E esse plano tá com 50% de desconto durante 3 meses. Então, o que que isso quer dizer? Que eu paguei esse plano por R$ 608, R$ 609 e tirei agora esse feriado da Páscoa para falar, vou fazer esse software. Se o cara não comprar, eu vou ganhar ali bastante conhecimento de tipo como é que realmente trabalha a IA em cima disso, como é que ela faz. Hoje, dentro do meu trabalho empresarial, a gente não desenvolve software do zero, então são sempre novas funcionalidades. A gente tem utilizado o máximo de IA ali como cursor, que é correlato, mas não é a mesma coisa, é um pouco parecido só. E o legal disso, de tipo assim, eu falei, eu vou pegar esse feriado, vou tentar fazer esse software, pelo menos fazer a casca dele, fazer algumas funcionalidades para realmente ver o quanto a IA vai me ajudar, vai engasgar, ela vai me atrapalhar. Então eu vi assim que ela ajuda muito, em alguns momentos quebrou o front-end, tive que ficar pedindo várias vezes para refazer algumas coisas, então tive sérios problemas aí com isso. Se eu não me engano, aconteceu isso 3 vezes aí nesses últimos dias, então, assim, é muito bom, muito assertivo. Ela fez um aplicativo com um back-end em Python, um front em Next.js com CSS, Tailwind. Então, é um software que eu, como desenvolvedor de software, olharia assim as funcionalidades, a complexidade de fazer, de testar. Se eu não tivesse A, eu chuto que eu levaria uns 2 a 3 meses. Então, faz assim numa velocidade incrível, muito rápida. E aí eu comecei a entrar em outros problemas, né? A gente precisa usar API de WhatsApp,
que inicialmente a gente elencou ali a Evolution API, que é a mais famosinha, o pessoal tem utilizado mais para questão de custo, não ter desde o início do projeto, ter que pagar uma API de WhatsApp. Talvez vai entrar aí a API oficial, mas tem algumas funcionalidades ali de follow-up e outras coisas que talvez encarecer colocar uma API oficial logo do começo. A minha ideia é ter as duas, Evolution API e também a opção de API oficial. A API oficial estou deixando de lado por enquanto, mas assim, tive sérios problemas com a Evolution, embora eu já tenha feito vários testes e tenho automação rodando com a Evolution API. Tem isso rodando dentro do N8N, então vê assim que os problemas que eu tive lá com o N8N, muitos foram parecidos. Quando eu fiz uma nova instalação da Evolution, eu já sabia o que resolver. Algumas partes foram fáceis e outras partes foram tanto complicadas e novos desafios aí. Eu conectei um dos meus números que eu já tinha utilizado para testar, e esse número levou um banimento muito rápido. Eu até achei estranho que quando eu ia conectar a Evolution, nessa nova instalação, que eu peguei uma outra VPS para teste, o próprio WhatsApp reclamava de tipo, você está em Washington, você tem certeza disso? Eu falei, não é, minha VPS está no Brasil, fui pesquisar o IP, estava no Brasil. Aí eu vi que existe um pequeno problema da Meta e um pequeno problema da minha VPS, que era um antigo IP que era dos Estados Unidos, que hoje veio para o Brasil por conta das VPS, etc. E aparentemente a Meta não atualizou isso, então poucos minutos conectados ali, pá, caiu o WhatsApp. Então eu falei, cara, um negócio desse para rodar para cliente ia ser um problema absurdo. Então comecei a pesquisar muito e ver quais seriam as formas de lidar com isso. Cheguei aí na solução de proxies, que ajuda bastante. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas assim, o mais legal, tipo assim, que com a IA e esse desenvolvimento muito rápido, eu tive que reestudar e aprender muita coisa muito rápido. Redis, fila, com RabbitMQ, onde eu vou deixar meu banco de dados. Então a minha maior preocupação não foi desenvolver o software, foi desenvolver um software que ele possa escalar aí, se eu tiver 10, 100 usuários, e não deixar essa dor de cabeça muito para frente, para um futuro, ou seja, para eu, desde o meu MVP, já ter um plano claro para eu fazer isso, de deixar esse software pronto para ser escalado. Então, e assim, isso me motivou muito a estudar, de fazer, de colocar aquilo para rodar, pegar uma nuvem ali, colocar uma máquina lá, de colocar para rodar e ver como é que realmente isso funciona, quais são os problemas ali, quais são as dificuldades e facilidade de estar numa nuvem boa, ou então numa Hostinger da vida que a gente tem VPS baratinha. E foi uma oportunidade incrível, assim, de evolução, de eu que tenho mais de 10 anos como desenvolvedor, sempre lidei muito mais com código, requisito de sistema, funcionalidade. Estava tendo que lidar ali com um problema de infra, mas por precaução. Não era um real problema, mas assim, quando você tem algo com muitas tecnologias, você começa a ter uma preocupação de tipo, o que realmente pode acontecer aqui? De tipo, tá, e se cai o banco de dados? E se cai a aplicação? E se cai a minha fila? Para onde eu vou fugir? O que vai acontecer nesse mundo? De repente não deixar isso para o momento de tipo, tá, esse software está rodando com 10 clientes, e se cai? Se cai com 10 clientes, eu preciso ter um plano claro para aquilo, para resolver da forma mais rápida possível, ou de repente, dependendo do quanto isso está me trazendo de retorno,
ter uma redundância para não deixar isso realmente cair, virar um real problema. Então, tive muito mais essa preocupação do que só desenvolver, né? E o poder da IA ali com o plano Google AI Ultra, eu cheguei próximo de atingir os tokens ali. Eles ficam renovando os tokens de 5 em 5 horas. A gente tem os modelos da Google, Gemini Pro, a Flash, tem os modelos do Cloud lá dentro. Isso se tornou algo muito interessante. Os modelos do Cloud, eles são mais robustos para código, eles trabalham melhor, embora assim a gente sabe que eles gastam mais tokens. A gente não tem uma boa visibilidade disso, eles só mostram uma barrinha de 100% até 20%. Quando você chega em 20% ali, você não sabe realmente se zerou ou não, mas você tem uma noção é como se você tivesse duas caixinhas e pudesse usar um pouquinho de cada uma dentro dessas 5 horas até renovar novamente ali. Então, esse plano foi muito bom, bem assertivo. Não gastei aí mais de R$1.000 no Cloud, embora assim, é um plano que está com desconto de 50%, que custa mais R$1.200 mensal. Então, depois desses 3 meses aí com 50% de desconto, eu não sei se eu vou conseguir dar continuidade nele. Então, vai ser algo para ser pensado depois desse período. E também eu preciso saber se esse software vai dar certo, se realmente o pessoal vai investir, vai querer comprar isso. Então, hoje, assim, é algo... não tenho uma assertividade se eu vou vender, se eles vão utilizar, mas assim, eu vejo que foi muito bom para eu utilizar, para ter uma necessidade real de mercado, ter aí um entendimento muito bom de arquitetura. Se acontece qualquer problema, eu já deixei tudo preparado para, tipo, eu consigo publicar isso em qualquer nuvem. A única coisa que ficou fixa foi o Supabase, que eu estou utilizando além do banco de dados, a parte de autenticação deles. Então vou ter que pagar um plano Pro lá quando isso realmente começar a rodar, mas lá eles já tem backup de banco de dados, tem funcionalidade de restore muito fácil. Então assim, foi algo muito rico. Eu diria que eu ganhei muito conhecimento aí, superpoderes de software, desenvolvimento, arquitetura, de conseguir olhar para uma arquitetura de software de uma forma assim, tipo, onde está o gargalo disso? Então, eu preciso trabalhar em cima dos gargalos para realmente tornar aquilo escalável, né? Não é só... Há muitos anos atrás, o pessoal não tinha tanto esse pensamento de gargalo. Era tipo... era aqueles Windows Server com super máquinas rodando ali, com uma porrada de processador. Tá com problema? Tá com um processador mais top lá na máquina. Então, eu diria que nos últimos anos o pessoal vem evoluindo muito essa parte de arquitetura para ter para saber o que é a escalabilidade horizontal, vertical e tudo mais. Então, estou tendo a oportunidade de estudar isso mais a fundo para entender se realmente der um problema, como é que isso pode sair do MVP já sem me dar essa dor de cabeça e não ter que, vou fazer um primeiro software, depois vou chegar num ponto que ele está evoluído, vou ter que criar outro novo porque vai dar muito trabalho de quebrar isso aqui. Então está sendo uma experiência incrível. O Google AI Ultra aí me ajudando muito, me deu créditos lá na nuvem do Google e tá super atendendo a expectativa, embora assim, às vezes quebra o código, tem que refatorar alguma coisa, você tem que ficar mandando muito ali para tipo, olha, isso aqui não pode fazer, isso aqui tem que respeitar essa regra de arquitetura, mas isso está sendo muito interessante. E é isso, nos próximos aí, espero que eu consiga trazer e mostrar para vocês esse software rodando, realmente ele sendo executado em WhatsApp. Num próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o banimento que eu tive. Eu vou explorar bastante isso, que eu descobri assim, algumas formas que alguns já utilizavam, que já tinham passado por essa dor e resolvido,
comentavam ali sobre os proxies, mas o pessoal sempre deixava isso, ok, vai deixando, não tá caindo, tá funcionando ok. Então a gente vê assim, já tem pessoas que sabem resolver, mas eu nunca vi algo bem completo falando sobre, olha, o melhor caminho é isso aqui, esse aqui é o intermediário e você tá nesse caminho de risco. Tem certeza que você quer esse risco? É isso, gente. Valeu, bora lá.